Olá, tudo bem? Meu nome é Ari Lafim e hoje, tanto eu como a Juscelia, estamos nos colocando à disposição de toda a população de Sorriso e também do estado de Mato Grosso, através da nossa experiência, para que todas as quartas-feiras à noite, a partir das 19 horas, nós possamos estar entrevistando personalidades, pessoas do nosso município, da nossa região e também do estado de Mato Grosso, que fazem parte do desenvolvimento. Aqui nós vamos buscar conhecê-los, conhecer a sua história, a sua profissão e compartilhar com vocês experiências para que nós possamos juntos crescer através desse bate-papo. Não é isso, Juscelia? Exatamente. Uma boa noite a todos. Estamos aí iniciando um novo ciclo na nossa vida, né, Ari? Juntos aqui com um programa novo aí que é o Café com Canela. Café com Canela. Café com Canela. E por que Café com Canela, Juscelia? Nasceu. Isso eu tomo um cafezinho com canela há muitos anos já, e sem açúcar. E quando eu estava gestora da Secretaria de Assistência, eu coloquei meu cafezinho com canela lá na secretaria, tomava o cafezinho com os meus colegas de trabalho, minhas pérolas, e começou os nossos colegas de trabalho de outras secretarias e amigos irem lá e provar o café com canela e sem açúcar. Isso prova que pode ser tomado um cafezinho saudável, sem açúcar, para saborear o próprio café. E é aí que eu quero agradecer, Ari, a tua sensibilidade de nós juntos estarmos fazendo esse programa, esse podcast, com o nome Café com Canela, uma homenagem a todos esses anos, né? Olha, ficou lindo e claro também que não poderia faltar minha cuia amarela. Pode dar uma olhadinha. Veio junto aqui, ó. Só que como ela tá bem velhinha, nós plantamos uma flor nela. Criatividade. Então, parabéns. Isso aí. Então, nós queremos convidar a todos para que estejam nos acompanhando nas redes sociais. Serão entrevistas importantes. Vamos trazer de vários assuntos diferentes para todas as classes, né? Para todos os assuntos de interesses a toda a população. Então, isso que é importante. Não vai ser só apenas um segmento. Serão vários assuntos importantes que nós vamos estar trazendo aqui para todos estarem nos acompanhando. Acompanha a gente aí, né, Lourão? Esses últimos anos, tanto eu como a Juscelia, vivemos intensamente o município de Sorriso à frente. Eu como prefeito, a Juscelia como primeira-dama, e fomos entrevistados. E hoje nós estamos aproveitando esse momento, pós-gestão, para compartilhar essa experiência e nós, inclusive, vamos entrevistar aqueles que nos entrevistaram ao longo de alguns anos. Exatamente. Vamos trazer aqui jornalistas conhecidos, né? Vamos trazer personalidades do nosso município, pioneiros, entre outras pessoas queridas, para falar um pouquinho, repito, da sua história, como chegaram, onde chegaram, e quem sabe você que está nos assistindo pode ser um dos nossos convidados, por que não? Falar de você, contar aquilo que você fez ao longo da sua vida e compartilhar a história de sucesso para que nós possamos também deixar claro a todas as pessoas que a gente só vence na vida batalhando, trabalhando, acreditando e tendo fé acima de tudo. Não é isso, Ju? Exatamente. Então vamos ao nosso primeiro entrevistado. Personalidade incrível, de uma profissão, eu diria, né, Juscelia, eu acredito que é uma das profissões hoje mais bem respeitada, né? Sim. É uma instituição a nível mundial extremamente respeitada. E que dá um exemplo fantástico, principalmente às crianças e adolescentes. E é ele o nosso convidado de hoje, Leandro Cuiabano Kunze, major do Corpo de Bombeiros do município de Sorriso. Uma boa noite. Boa noite. Agradecer essa oportunidade, né? Dizer que eu estou muito honrado, né? Me sinto muito honrado de ser o primeiro entrevistado, né? E parabenizar pela iniciativa, né? É muito interessante, né? A gente acompanhou muito o senhor como prefeito, não só na gestão, mas nas redes sociais, no dia a dia, né? O senhor também é uma referência muito grande para nós. O Corpo de Bombeiros tem um carinho muito especial com o senhor. Obrigado, eu que te agradeço. Vou deixar as primeiras perguntas para Juscelia.
Preparado? Vamos lá. Conze, conta para nós, onde você nasceu? Conta um pouquinho da sua infância, onde você nasceu, dos seus pais, da sua infância, como foi? Eu sou cuiabano, né? Meu nome já fala, Já entrega fala. bastante coisa. Meu nome é Leandro Cuiabano Kunze, né? Eu nasci em Cuiabá. Eu nasci especificamente ali atrás de onde hoje é... Eu nasci no terreno que hoje é o Shopping Goiabeiras. Olha só. Eu nasci no centro de Cuiabá mesmo, no meio ali. Eu convivi ali naquela região central de Cuiabá mesmo. Então, o que eu tenho de lembrança de Cuiabá é aquela região central, é como era aquela região, uma região muito boa. E aí, eu sinto muita saudade, né, daquela época. Fui criado com meus pais, meus avós, e tudo isso em Cuiabá. Uhum. E eu vou fazer mais uma pergunta. Que data que é o seu... Que dia que você nasceu? Eu nasci no dia 9 de setembro. Olha, daqui a dia temos uma festa, então. De 1990. Olha aí. Bastante 9 no nome. Daqui 8 dias temos um churrasco, então, para ir. Exatamente. Daqui a poucos dias a gente tem um aniversário aí. Como foi sua infância, Conze? Eu faço essas perguntas porque você, nessa tua profissão, você inspira muitas crianças e adolescentes, até pelos projetos que nós tivemos juntos, né? E eu vejo as crianças se inspirando e às vezes tem crianças que dizem assim, eu não consigo chegar até lá, eu não posso. Conta para nós como foi e como você chegou a estar no comando que você está hoje. Olha, a minha infância, eu ouvi essa frase uma vez do Rodrigo Materazzi, e até é importante falar, né? A minha família, ela sempre foi muito rica, não tinha dinheiro, né? Mas nós éramos muito ricos. Eu fui criado próximo da minha avó, do meu avô, né? E eu tive uma aproximação muito grande com a minha avó. Então, grande parte da minha criação passou com a minha avó. Depois que a gente mudou ali de trás do shopping, que eu passei a morar com minha mãe um prazo de tempo. Mas a minha criação foi muito boa, né? Eu pude conviver ali a minha infância assistindo ali o quartel 44, né? O Batalhão de Infantaria Motorizada. Então, eu assistia ali aquele dia a dia, eu via, passava em frente ao quartel e o meu sonho era servir ao quartel, né? Esse foi o primeiro sonho, né? Servir ao quartel do Exército, né? E eu tive essa oportunidade também, né? Servir como oficial temporário no 44, que era o quartel que eu queria servir. E eu acho que é aí que abre as portas para toda essa parte do militarismo, né? Tanto o Corpo de Bombeiros. Eu fui me formar numa academia de polícia militar. E eu acredito que isso iniciou aí. Eu assistindo ali o 44, eu vendo o pessoal passando lá no 44, marchando, os desfiles, tudo isso eu pude acompanhar. Desculpa, vai lá, Ju. Você já, ali, criança, você já idealizava o que você queria, porque você tinha um exemplo bom na sua frente, né? Exatamente, né? Eu assisti aquilo ali, e aí a partir do dia que eu vi aquilo, eu falei, ó, eu quero participar disso aí, eu quero conhecer isso aí, eu quero entrar aí, né? E aí eu fui atrás desse objetivo, né? Quantos irmãos? Nós somos por parte de pai e mãe, 3 irmãos e mais uma irmã por parte de pai. E você bombeiro? Isso. O irmão? O irmão o mais novo também bombeiro. Né? Minha irmã também era bombeira e depois saiu do bombeiro, mas depois da minha entrada no bombeiro, acho que a família viu e meu irmão mesmo seguiu o exemplo. Hoje ele é o comandante de Água Boa. Que legal. É capitão orgulho dos seus pais, né? Muito. Pra mim também, né? Ver que ele se espelhou também, é um orgulho muito grande. E assim, o Corpo de Bombeiros para nós é uma instituição que é nossa casa, né? Onde a gente fez nossa carreira, vem fazendo a carreira, onde meu irmão também entrou. Então a gente é parte do Corpo de Bombeiros, né? Faz parte da nossa vida o Corpo de Bombeiros. Parabéns pela escolha. É realmente uma instituição que nos enche de orgulho, né? De orgulho. É uma das instituições de maior credibilidade a nível mundial. Isso as pesquisas mostram, né? Eu acredito que ainda é a de maior credibilidade, instituição Corpo de Bombeiros, pela missão, né? Vocês são missioneiros, né? Toda missão da segurança pública merece o nosso respeito. Mas vamos lá, Ju, você tem mais perguntas aí para o Conze. Você se remetendo à sua infância, que nós iniciamos aqui com a tua infância, o que te traz na memória, assim, das coisas boas? O que você traz lá de trás da tua infância? Olha, uma das coisas que eu mais me recordo, e aí eu tento até trazer para minha filha, era o período que a gente tinha uma oportunidade de brincar na rua, né? Brincar nos locais abertos, né? E a gente vê que às vezes essa situação vem diminuindo nos dias de hoje. As crianças estão mais no celular, estão mais nos videogames, né? Mas essa situação de brincar, eu me recordo muito que a gente não ficava dentro de casa. A gente saía, brincava, eram várias crianças, eram muitas crianças. A gente não tinha essa questão de buscar um celular, buscar uma tela. Eu não me lembro de a gente parada assistindo televisão, né? Eu não tenho essa recordação. A gente jogava bola, a gente brincava. E essa é uma das coisas que eu sinto saudade, que às vezes eu vejo até meu filho mais velho, eu tenho um filho mais velho de 12 anos e uma de 5, né? A Agnes.
E aí eu observo isso, né? Que eles estão procurando tela. Na Sim. época a gente nem tinha essa situação de procurar tela. A gente procurava quem é que estava na rua para brincar com a gente, né? Essa era Uhum. a preocupação, né? Hoje, além da televisão, nós temos as TVs a cabo, as TVs linkadas a uma programação muito moderna, né? Através das TVs como Netflix e outros canais de assinatura. Mas a internet, Jogos, né? Exatamente, Jogos o celular. online. O celular Streaming, consome né? muito o tempo das nossas crianças, jovens e adolescentes. E há uma preocupação, né, Kunze? Principalmente com o que está sendo Mostrado, né? repassado Uhum. através desses aparelhos, né? E é importante, através dessa nossa entrevista, a quem nos assiste, principalmente aos pais, que cuidem bastante dessa matéria. E aí a Juscelia pode aproveitar a infância do Kunze e falar desse projeto maravilhoso que é o Bombeiros Sim. do Futuro, né, Ju? Uhum. Que idade que atinge, né? E o Kunze também reforçar os pais, né? Eu lembro quando nós assumimos a gestão, até o senhor me trouxe esses dados, era em Eram torno de 30, 30 né? crianças. Aí, No máximo 35 era o que chegava. já iniciamos ali conversando com... Inclusive, eu quero aproveitar em seu nome parabenizar todos os outros comandos que passaram e estiveram conosco na nossa gestão, né? Ari Lafim e Gerson, né? Que foram... todas as vezes que nós chegávamos com algum desafio, era aceito e era cumprido. Era uma missão dada, missão cumprida, né? Que Então, maravilha. já aumentamos para 100 e agora entregamos a gestão com 150 formandos, alunos fazendo o projeto Bombeiros do Futuro, né? E o gostoso foi que nós conseguimos entregar esse apoio total, verdadeiro, né? Com uniformes, tudo que era preciso, transporte, Psicóloga, né? alimentação, tudo, né? Porque nós entendemos que quando nós fortalecemos a família e demos uma oportunidade para aquela criança e adolescente ver, o mundo é difícil para todo mundo, mas se você mostra para eles que eles têm oportunidade de trilhar outro caminho, ir para ter um mundo melhor, e eles serem exemplo, seguirem um exemplo e depois, mais tarde, serem o exemplo de alguém, olha, isso arrepia a gente, emociona de saber que nós podemos contribuir com tanta gente. E eu quero lhe agradecer, porque o senhor chegou no ano passado, né? Foi no ano passado? Setembro do ano passado. Setembro do ano passado. Nessa época. E já aceitou o desafio de colocar 150 alunos lá e firme e forte e conseguiu vencer. Missão dada, missão cumprida. O projeto Bombeiros do Futuro, ele atinge hoje quantos municípios do estado de Mato Grosso? Olha, são 26 municípios que vão 26. passar a ser atingidos, né? Porque o Bombeiro do Futuro agora é uma política do nosso comandante-geral, então ele vai estar em todos os quartéis. Ele iniciou em Sorriso, né? A primeira edição do Bombeiro do Futuro é de Sorriso. Ele nasceu em Sorriso. E aí até é interessante a fala da senhora, porque o que acontece, né? Na verdade, a senhora colocou dentro do Bombeiro do Futuro um padrão que não nos permite abaixar. Então isso é muito interessante. Elevou a régua. Elevou o nível e a gente não tem como abaixar, porque às vezes a pessoa pensa que assistência social, que ajuda, que projetos sociais é entregar qualquer coisa. Não. Assistência social é entregar o melhor com o melhor que tem. E a gente levou isso à risca. Por isso que o Projeto Social Bombeiro do Futuro de Sorriso é uma referência. Entrega-se o que tem de melhor. Sim. E isso vem acontecendo nos últimos anos. Os senhores são as maiores testemunhas disso. Sim, sim. Nós, do Corpo de Bombeiros, somos e a sociedade. Porque o que aconteceu? A gente não consegue hoje receber qualquer coisa no projeto. O projeto hoje tem um padrão tão alto que se alguém quiser patrocinar, ele tem que entrar no nível do projeto. Porque são crianças, não é porque ela está na situação de vulnerabilidade que a gente entrega qualquer uniforme ou qualquer lanche. Exato. 9 a 12 anos. De 9 a 12 anos. E o nível de assistência social só vem melhorando. Hoje o projeto já tem uma finalidade de entregar inteligência emocional para as crianças. Sim. Entregar não só noções de civismo, patriotismo, tudo que já vinha sendo entregue, não só noções de coisas de bombeiro, mas principalmente inteligência emocional. Perfeito. A gente quer entregar essas crianças que elas voltem para casa obedecendo os pais, respeitando as regras e tendo uma referência, né? Resgate de valores, né? Exatamente, né? Aprender o hino nacional. A gente parece até algo tão simples, né? Mas se as nossas crianças não pararem para aprender o hino nacional e darem valor a uma referência nacional, qual outra autoridade ou referência ela vai respeitar? Exato. Correto. Se essa pequena, se a gente não consegue respeitar a autoridade no pequeno, no Correto. maior é cada vez mais difícil. Perfeito. Na época minha de escola, que não é tão longe, né?
Eu sou da época de Luan Santana para cá, né? Eu sou jovem. Mas nós tínhamos o ensino religioso não por religião, mas pela aplicabilidade da temência a Deus, né? Ser temente a Deus, independentemente da religião, né? Juntar seus joelhos, colocar seus joelhos no chão, juntar suas mãos, agradecer a Deus, orar pelo próximo e pedir perdão a si mesmo. Isso a gente praticava naquela época. E também o civismo, né? Através... nós cantávamos o hino nacional na escola. Uma vez por semana, pelo menos, a gente cantava Fazia fila, né? Fazia fila, cantava o hino nacional e respeitava, né? A busca de respeitar o pai e mãe dentro de casa, a maior autoridade, nossa, são os nossos pais, né? Ou os nossos parentes diretos, que sejam os avós. E a autoridade escolar era a autoridade escolar. Essa evolução que a gente teve aos últimos anos, a Juscelia sabe muito bem, pela assistência social, o quanto ela enfrentou isso, e ao senhor que está à frente do Corpo de Bombeiros, através de projetos sociais tão importantes, é uma luta hoje a gente distinguir o certo do errado, né? Quem é autoridade não está muito fácil nos dias de hoje, e a gente espera que realmente a gente tenha o apoio, principalmente dos pais dentro de casa, a entender que os filhos precisam ser educados dentro de algumas regras básicas e a atenção maior é o amor, né, Juscelia? Exato. Principalmente o amor aos seus filhos. Nós muitas vezes não temos tempo de abraçar os nossos filhos e isso serve para nós, para mim também, né? Muitas vezes o abraço, o carinho, o amor, e eles vão buscar o refúgio nos seus amigos. E muitas vezes os amigos, a gente pode descobrir muito tarde que não são personalidades, às vezes, decentes, né? Isso pode acontecer, não quero dizer que isso seja uma regra, mas às vezes acontece e o preço é muito alto, não é isso, Ju? E quanto mais projetos tiverem, né? Porque o poder público, quando ele está lá para fazer, né? Então, quanto mais projetos sociais tiver para acolher essas crianças e adolescentes, e claro, daí a gente vai para mulheres, vai para idosos, né? Que é muito bacana, e sempre contando com parcerias excelentes, como bombeiros, nós temos a Polícia Militar, também projetos sociais bacanas. E para vocês também é muito bom, né? Porque, na verdade, vocês se doam aquele tempo para aquele momento com aquelas crianças e com os pais também, né? Porque a gente não coloca o Bombeiro do Futuro em segundo plano, né? Porque as pessoas pensam, a gente tem... O foco nosso é operacional, é entregar serviço para a comunidade. E as pessoas entendem ali que às vezes é só o resgate, mas a gente colocou o Bombeiro do Futuro como uma prioridade. Então ele está na mesma linha de atenção do serviço de resgate, do serviço de combate a incêndio, porque a gente entende que aquele resultado, ele é ainda maior do que o resultado de um acidente. Vou dar só um exemplo. Um motociclista que embriagado, ele sofreu um acidente, um exemplo. E ele não foi uma criança que foi orientada. E se a gente pega uma criança e dá valores para ela no Bombeiro do Futuro, a gente evita o acidente dela, outros acidentes, o envolvimento dessa criança com crime organizado, o envolvimento dessa criança com drogas. Porque é isso, né? Antigamente era o seguinte, fulano fuma. Então a gente não andava nem perto de fulano porque ele fumava. E nossos pais, se vissem a gente perto de fulano, responsabilizava a gente. Varinha, né? Sim. A varinha. E a gente hoje orienta essas crianças no aspecto de que o caminho que ela vai andar, as influências que ela querem ter, Sim. a influência vai ser quem? O corpo de bombeiros ou alguém que vai entregar alguma coisa errada para ela? A gente precisa trazer esses valores. Perfeito. Né? Por isso, sim, os projetos sociais importantíssimos, não porque a Juscelia está aqui, mas fez um trabalho brilhante. A Frente Secretaria nos representou muito bem no COEGEMAS a nível de Estado. A educação, através de um trabalho efetivamente forte na ponta, e quando o aluno não estiver na sala de aula, que ele esteja ou num projeto social, né, dos CRAS, ou atividades esportivas ou culturais. Mas vamos voltar ao nosso entrevistado. Vamos lá. Um cafezinho antes? Leandro Por favor, um café Cuiabano Hein, Lorão? Kunze. Vamos Café lá. com canela e sem açúcar. Eu vou então servir. Isso. Primeiramente, Nosso convidado, por vamos ao favor. convidado, Guardar depois a Aê. primeira e única dama. Foi onde eu conheci o café com canela. Eu tomei até um susto lá na Secretaria de Assistência Social. Olha aí, ó. Isso. Não, e eu vou falar pra você. Eu até perguntei, falei, tem alguma coisa diferente aqui, né? Quem tomou Vamos do cafezinho, vamos brindar então, ó, aqui, ó. ó, o café com canela aí, ó. Sem açúcar e saudável. Muito gostoso. Que delícia. E tá quentinho, tá? E fui eu que fiz. Tá ótimo. Exatamente, é o original.
Mas vamos lá, Kunze, deixa eu fazer algumas Ai, que perguntas delícia. para ti. Nós falamos um pouco do Kunze na sua infância, né? A sua vida junto à sua família, mais próxima, e a trajetória profissional, tá? A pergunta é, como você escolheu essa carreira, né? O que te motivou? Como você falou, lá na infância, devido ao que você vivenciou próximo da sua casa. Isso tudo fez com que você, então... Mas foi em que período? Aos 18 anos, a questão do Corpo de Bombeiros, primeiro você passa pelo Exército? Como que funciona para chegar ao Corpo de Bombeiros? Isso, o primeiro passo meu foi no Exército Brasileiro, né? Então eu tenho uma alegria muito grande quando se fala em Exército Brasileiro, porque foi minha primeira escola. E ali eu passei a conhecer algumas coisas que eu não conhecia. Eu descobri que existia um concurso para oficial do Corpo de Bombeiros no Exército. Eu descobri que existia outros concursos, outras carreiras. Eu fui muito bem orientado lá. Lá foi uma escola para minha vida. Então, ali que eu fui escolher. Ali eu sentei, parei, escolhi qual profissão eu queria. 18 anos de idade? 19 anos de idade. 19. Ah, 19. 19 anos Em de Cuiabá idade. mesmo? Em Cuiabá. E naquele momento, ali no Exército Brasileiro, eu tive, inclusive, a oportunidade... Você serviu um ano? Eu servi um ano. Eu Aonde? tive no 44. Lá mesmo. 44 é... Não, tudo bem. Tá. Preço do Bombeiro. Do Isso, Goiabeiras. é do Goiabeiras. Entendi. Aham. E Ele tá emocionado é o com o café. batalhão dos cuiabanos que fala ali, né? Sim, Tive a certo. honra de servir ali. Eu tenho meu nome numa placa lá. Eu me sinto extremamente Olha. honrado. Era uma das coisas que eu acho que eu sonhava com aquilo, né? E toda vez que eu entro naquele quartel e vejo meu nome lá, eu fico extremamente feliz, porque fiz parte daquela história, né? Que show. E ainda mais eu que sou cuiabano, era uma coisa que eu queria e consegui. Então lá eu tive a oportunidade, né? Então lá eu tive um comandante, o Tenente Coronel Carlos Eduardo Ilha dos Santos, né? Não esqueço o nome desse comandante, porque foi das palavras dele que eu segui os exemplos, né? Então ele falava muito sobre estudar, ele orientava muito sobre ocupar o tempo para ter um resultado, né? Não só passar em branco ali no Exército. Então durante aquele período que eu estive no Exército, o tempo todo eu estava estudando para o concurso do CFO. Que há muito tempo não tinha no estado de Mato Grosso, mas eu já estava estudando porque havia uma possibilidade, né? CFO. CFO, que é o que curso de significa formação de isso? oficiais. Curso de formação, de oficiais. É a porta de entrada dos oficiais nas instituições de segurança pública, seja a Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros. E o CFO é o curso de formação, onde a gente vai para uma academia de polícia, uma academia de bombeiro e vai passar os seus anos de formação. Então foi no Exército Brasileiro que eu tive Dos 19 aos 20 anos no Exército Brasileiro. no Você Exército ficou um ano. Brasileiro. Fiquei um ano. Fiquei um ano e meio, mais ou menos, porque aí veio tá. o concurso e aí eu segui para a Academia de Polícia Militar do Cabo Branco, no estado da Paraíba. Você foi para Paraíba. Eu fui para Paraíba. O Corpo de Bombeiros Militares do estado de Mato Grosso, naquela época, não tinha uma academia de bombeiro. Então nós formávamos em outras academias. E naquela época, a Polícia Militar e o Bombeiro da Paraíba eram juntos. No Mato Então, Grosso... tá. Hoje tem uma academia. Não, tá certo. Mato Grosso, o Bombeiros era da Polícia Militar, né? Muito antes. É, bem Muito antigamente. Tá. Bem Tá antigamente. Até Ok. 94 tem emancipação E do na Corpo de Paraíba Bombeiros. ainda era na sua E na época. Paraíba ainda era. A gente entrou no ano da transição. E nós fomos formar numa academia de polícia. Nosso concurso era para 5 vagas, fomos para lá em 6, né? Ainda tivemos uma vaga a mais, que foi a vaga que eu ocupei, né? Até interessante. Na última vaga que o governo do estado na época aumentou, foi a vaga que eu entrei Que maravilha. no concurso. E aí eu tive a oportunidade de formar, mas onde eu aprendi, descobri o que eram as coisas e vi um exemplo excepcional do na época, Tenente Coronel Carlos Eduardo Ilha dos Santos, não esqueço o nome dele, eu levei para minha vida, né? Porque ali eu estudei, ali eu segui o exemplo que ele falava, eu segui as orientações, isso foi o mais importante para mim, porque às vezes eu escutava algumas pessoas falar, mas você vai mesmo estudar porque ele falou? Eu falei, pois eu vou ouvir ele, eu vou lá estudar. Eu sentava, toda noite eu sentava numa sala de aula que tinha lá no 44 e eu estudava para esse concurso. E muita gente achava que não ia nem sair o concurso. E quando saiu o edital, eu já estava preparado. mais da metade do edital, eu já tinha estudado pronto para fazer essa prova, né? Então, foram as orientações de lá que me trouxeram, né? E graças a Deus que eu tive essa uma orientação divina, né? Acho que era o Espírito Santo falando para obedecer e eu obedeci, né? E eu sigo esse exemplo sempre, né? Então, assim, graças a Deus, eu sempre tive diversas autoridades que me orientaram de modo muito consciente, me levaram, e essas orientações sempre me levaram para um resultado bom. Quais foram os seus principais desafios da Olha, época? os principais desafios da época, o primeiro, sair de Mato Grosso, né? A primeira vez que eu saía praticamente de casa, né? Que eu servia no 44, fazia algumas operações e saía ali muito pouco, era uma semana, 2, mas saí para passar 3 anos na Paraíba, né?
Aí foi o primeiro desafio já, Sozinho. né? Sozinho, né? E eu não conhecia nenhum dos outros que tava com a gente. Então 21 anos de idade. a gente foi para lá. Fomos lá para Paraíba, nos formamos lá. Eu fui extremamente bem recebido. A gente vai com receio e tal. Nós somos extremamente bem recebidos, cuidaram de nós, nos acolheram mesmo, né? A gente chegou lá sem nada, só com roupa e aguardando o caminho que iriam encaminhar a gente. Mas a gente foi muito bem recebido. Pessoas foram encaminhadas para nos guiar, né? E a gente foi muito bem guiado. Recebemos uma formação lá excepcional, né? A nossa turma teve um falecimento, infelizmente, durante o curso, teve. né? Teve um dos cadetes do Mato Grosso que faleceu. E aí isso também marcou muito a nossa turma, né? A gente ficou muito sentido na época, mas a nossa turma também se fortaleceu muito, né? Sim. Foi um aspecto ruim que nos gerou um crescimento. A gente tem que aproveitar. Infelizmente, as coisas ruins vão acontecer, mas se a gente só deixar passar... Uma das perguntas, quais foram as suas conquistas mais importantes ao longo desse processo ali? Olha, profissionalmente... Obviamente é a formação, né? A formação foi a minha maior conquista, né? Tanto do Exército Brasileiro. Eu tenho uma mentalidade de que o Exército Brasileiro foi fundamental na minha vida. Mas, isso aí eu tenho bem claro, né? O senhor já foi contra a regra lá atrás, né? Falou assim, não, porque geralmente você tem um grupo de amigos e você faz o que todo mundo está fazendo. E você decidiu, falou, não, eu quero algo para mim, eu vou estudar. Não, mas não vai sair. Estava estudando, quando saiu, né, foi liberado o concurso, você já estava preparado para ele. E os amigos que da época falaram para não estudar depois, anos depois estudaram e passaram no concurso, mas anos depois. Anos depois, você já estava à frente. Ó, isso serve de exemplo para quem está nos assistindo, né? Você não tem que ser aquele ditado popular, Maria vai com as outras, é fato, né, comandante? Porque se você decidiu algo para sua vida, segue o rumo, segue firme. Não vai por aí que é muito difícil, vem para cá que é mais fácil. Geralmente o mais fácil não é legal, né? E também uma coisa que é muito importante, né? Reconhecer as autoridades que vão te orientar. Isso. A gente não pode abrir mão das boas orientações, né? Isso aí eu aprendi na vida, né? Então, as boas orientações, elas nos levam para caminhos bons. Na verdade, Deus faz tudo certo na vida da gente, né? Tudo, inclusive, o cronograma da nossa vida é muito bem organizado, né? Quando nós somos jovens, nós temos muita força para errar, né? E depois de uma certa idade, nós somos maturados, mas não temos mais tanta energia. Então, nós temos que pensar mais e usar menos o corpo, né? E eu acredito que uma das suas falas sobre o comandante, que o senhor, quando com 20 anos de idade, no Exército, buscou prestar atenção e ouvir. Você buscou o exemplo daquele senhor, né, desse líder seu da época, e hoje o senhor é uma referência no Corpo de Bombeiros, mas porque ouviu. Eu acredito que ouvir é um dos grandes segredos para que a gente possa vencer os obstáculos da vida, principalmente a quem está à frente de instituições, né, comandante? Olha, exatamente, né? E às vezes a gente tem uma certa resistência, né? O ser humano, às vezes, ele é um pouco, como é que eu posso dizer? Vaidoso, né? Ou presunçoso, às vezes Também. até imagino isso, né? Porque a gente tem uma presunção de que só o nosso pensamento é o certo, o que a gente às vezes planejou por ano, que a gente estudou muito, é o que a gente... Mas existem orientações, né? Existem pessoas e a gente tem que ter uma confiança, né? Porque saber se posicionar onde está e quem ouvir é fundamental, né? E eu venho aprendendo isso cada vez mais, né? Uma pergunta também dentro da instituição. Depois nós vamos já ter outras, que a Juscelia já tem também uma linha aqui para falar um pouco do momento atual. Mas ao longo desse processo todo dentro do Corpo de Bombeiros, muita decepção existe... Claro que vocês trabalham e existem as patentes. O senhor hoje é major. Major. Né? Trabalha para ser tenente-coronel. Isso. E vai trabalhar para ser coronel. Obviamente. Tá? Dentro da instituição, o senhor teve decepções ao longo desse tempo com pessoas, vou usar a palavra que existe no dia a dia, a política tem muito disso, mas todo segmento tem a trairagem. Existe a trairagem dentro do segmento por cargos?
Olha, Você já se sentiu traído dentro da instituição? Não eu há instituição. A instituição ela é decente. Eu vou ser sincero, eu nunca tive esse sentimento. Eu Que nunca bom. consegui alimentar um sentimento ruim no corpo de bombeiros. Que bom. Amém. Que bom. E a gente, às vezes, foca demais nas pessoas e as pessoas erram muito, né? Óbvio, já passei por pessoas que erraram comigo, já tive esses tipos de tristeza, mas Sim, decepção, não. Eu sempre busquei, assim, utilizar cada situação como um aprendizado, né? Sim. E isso me fez crescer muito, sabe? Eu via os exemplos e o que era bom eu guardava e o que não era bom eu também guardava para não fazer. Que bom. Então, assim, mas cada comandante que eu tive, cada pessoa que eu trabalhei e trabalho até hoje foram fundamentais em cada passo meu. Seja nas ações boas ou ruins, né? Mas isso eu guardei muito. Porque a gente é ser humano, né, Ari? Sim, sim. A nossa capacidade de acertar é grande, mas a de errar parece que é maior ainda, né? E se a gente agir com muita emoção, então, aí a gente acaba errando. E no Corpo de Bombeiros a gente lida com emoção o tempo todo. São pessoas desesperadas, é gente que está prestes a perder a vida, é gente que já perdeu a vida. Correto. São situações sempre extremas. Então, é muito possível da pessoa errar. Mas eu acredito que todos os militares e o bombeiro é um concurso que a pessoa, ou ela entra e o sangue de bombeiro Sim. se toma conta, ou ela não dá conta de ficar. Porque precisa ser apaixonado pela profissão. Porque, vamos dar um exemplo, a gente lida com a morte. Sim. E lidar com a morte não é fácil. E ter que fazer aquilo com vontade, todos os dias, tem que ser um dom. Precisa ser algo que a pessoa quer. Porque a gente tem que entregar o melhor até na pior situação. Então, eu costumava dizer, né? Durante meu período de Barra do Garça, eu mergulhei muito para pegar cadáver, né? E aí um bombeiro me perguntou, mas a gente ouviu o choro de uma mãe, mas toda vez a gente vai escutar o choro dessa mãe? Aí eu até falei, ó, toda vez a gente vai escutar. E quantas vezes preciso for, porque a gente precisa entregar para aquela mãe o que precisa para a alma dela se acalmar. E às vezes é enterrar o filho, né? Sim. Então a gente tem que ter também esse coração para o tempo todo agir. E assim, como é muita emoção, as pessoas erram, a gente erra. Mas eu nunca levei nenhum sentimento, sabe? Eu tenho uma capacidade muito boa de, ao chegar em casa, eu vou fazer uma oração lá e deixar que Deus encaminhe também, que é fundamental, né? Porque a gente não pode... Até porque as pessoas que fazem mal para outra, está nela, não está em você, né? O problema está lá, né? Então, se ela está fazendo mal, ela tem que se curar de algum E é muito trauma. mais sobre como a gente reage, né? Então, assim, a nossa reação vai dizer mais sobre quem a gente é do que a ação da pessoa, né? Hoje, dentro da instituição, comandante, existe automaticamente os pedidos de afastamento em todas as profissões e não seria diferente no Corpo de Bombeiros. O maior número de pedido de afastamento dentro da instituição hoje é por questões físicas ou mentais, que é a questão do estresse, a questão da tristeza, da depressão, porque isso está acontecendo. Física ou psicológico hoje é o maior número de pedidos de afastamento no caso da instituição, na sua avaliação. Na minha avaliação, né? Olha, eu acredito que também existam hoje é outra mentalidade. Então, vamos dar um exemplo. Eu entrei no bombeiro porque eu sou apaixonado pelo Corpo de Bombeiros. Sim. Algumas pessoas entraram no bombeiro porque viu um salário, uma oportunidade. Sim. E eu acredito que a maior parte das pessoas que hoje saem é porque entraram por uma situação que imaginavam, e aí ele viu que não era, ele está buscando salário, está buscando crescimento profissional, ou está buscando a área profissional dele, não se adaptou. Porque pode acontecer. Sim. Eu não tenho, assim, esses dados, né, de pessoas, mas existem, né? Esses problemas de depressão, problemas psicológicos, eles estão em todo lugar, né? A gente tem que ter um olhar atento para isso, né? Estamos com um aumento muito grande, né? E a gente não pode, assim, eu não consigo acreditar que seja a profissão. Talvez exista essa saída, mas por diversos conjuntos de fatores, né? Porque eu vou ser sincero, os bombeiros daqui de Sorriso, aí eu vou falar aqui especificamente que eu tô com eles todos os dias. Eu acho que todos ali são apaixonados pela profissão. Sim. E olha, eu avalizo isso, tá? Todos, né, Ari, 8 anos. Bom, até hoje eu vejo o quanto vocês trabalham e com muita dedicação, sem preguiça, é vontade mesmo. Antes do Ari fazer uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta para você que é um pouco eu acho que ainda a população mesmo está um pouco confusa. São duas entidades extremamente importantes no município, que é o SAMU e o Corpo de Bombeiros, né? Isso. Nós temos hoje, graças a Deus, temos as duas unidades, né?
Qual que é a função de uma e da outra? Para a gente deixar claro aqui para quem vai nos ver, porque existe uma... Não, né, tá pegando fogo, vamos ligar para o SAMU, né? Tem alguém doente, vamos ligar para o bombeiro, tem alguém caído na rua, vamos ligar para o bombeiro. E eu sei que tem essa diferença e que, né, nós trabalhávamos muito, inclusive fizemos um protocolo, mas nós precisamos levar essa informação à nossa população. Não, isso é até interessante, né? O que eu costumo dizer, né? E isso aí é um fato aqui em Sorriso. Sorriso é muito privilegiado. Muito. Porque Sorriso tem todas as instituições que precisa ter, principalmente em segurança pública, em saúde pública. Em diversos aspectos, Sorriso é extremamente privilegiado. Então, o Sorriso tem 2 instituições que prestam serviço de primeiros socorros, serviços de atendimento pré-hospitalar, né? O Corpo de Bombeiros Militar, ele atua desde 1989, nós estamos na Constituição do Estado com a atribuição definida por lei de fazer os serviços de resgate. Então, o Corpo de Bombeiros realiza todos os serviços de resgate. O SAMU também realiza os serviços de resgate. O Corpo de Bombeiros de Sorriso, ele tem até um aspecto interessante, que é referência estadual, né, e começou na gestão do prefeito Ari, no aspecto de que existe um termo de cooperação em que coloca-se profissionais de saúde dentro das ambulâncias do Corpo de Bombeiro e um médico lá em Sinop que faz a regulação médica. Então, todos os pacientes atendidos pelo Corpo de Bombeiro, seja caso clínico, acidente de trânsito, qualquer aspecto, eles são regulados por um médico, existe um médico da regulação, eles são estabilizados pelos profissionais de saúde, que são enfermeiros e técnicos de enfermagem, num suporte intermediário. Essas assistências são assistidas pelo médico regulador lá num tablet de dentro do quartel de Sinop, que fica a nossa regulação médica. Eles são medicados, estabilizados, todo esse aspecto é feito, né? E nós fazemos esse serviço. O SAMU, aqui de Sorriso, é ainda mais privilegiado no aspecto de que tem um serviço de ambulância avançada. Então, além de ter o resgate, ele ainda leva um médico para o local. E as 2 instituições, eles fazem praticamente o mesmo serviço de resgate. E não tem como tirar uma ou outra, porque Sorriso hoje precisa das duas de forma efetiva, né? As 2 são importantíssimas, Importantíssima, né? Tanto o SAMU quanto o Corpo de Bombeiros, né? E a gente quer o crescimento das duas, né? A gente quer o fortalecimento das duas. E a população pode acionar qualquer um dos 2 serviços que vai ser utilizado. A diferença é que o Corpo de Bombeiros praticamente faz tudo, né? A gente faz resgate de animais, a gente apaga fogo, a gente vai em incêndio florestal, a gente faz... Tira o gato do telhado. Tira o gato do telhado, agora é um macaco que tá rondando a cidade, aí a gente tá atrás dele, ele foge da gente, foge do povo, mas assim, todos esses serviços a gente presta. Mas o que é muito importante a população de Sorriso ter plena certeza? Sorriso é privilegiado. Tem 2 serviços excepcionais e com profissionais excelentes. Seja SAMU ou Corpo de Bombeiros, eu já tive a oportunidade de assistir os 2 atendimentos. É excepcional. Talvez a pessoa pense, não, porque uma capital... Não, o serviço daqui é excepcional, não perde para nenhuma capital. É uma cidade de 130 bairros, né? A qualquer momento as 2 podem ser chamadas, não para a mesma ocorrência, mas para ocorrências distintas. Não, e são profissionais de alto nível, de alto gabarito. Porque às vezes a pessoa pensa, colocou qualquer... Não, são profissionais de alto gabarito. E a gente vê isso... No seguinte aspecto, os pacientes são entregues estabilizados. Os pacientes que são atendidos, grande maioria são salvos pelos serviços que existem aqui, né? Então a população, nesse aspecto, ela pode acionar qualquer um dos serviços hoje. A regulação do 192 hoje cai no CIOSP em Cuiabá, que é o Corpo de Bombeiros que faz essa organização. Então, independente se for 192 ou 193, isso vai ser filtrado e vai ser atendido. E o mais importante, vai ser atendido por profissionais excelentes, profissionais de extrema qualidade, independente de qual instituição atender. Vai ser bem atendido. Isso é muito claro. Isso aí a população não precisa ter dúvida. Ela pode ter total tranquilidade que ela vai ser bem atendida. E ultimamente eles estão sendo muito acionados, né, Ari? Eu vi, outro dia eles fizeram, o Bombeiros fez Claro, isso já vem acontecendo há algum tempo, mas eu vi uma ação, uma simulação que foi feita, né? E que isso chama a atenção devido aos acidentes que vêm acontecendo na cidade. E eu vou falar uma coisa, né? Vou dizer assim, como dizem os outros, vou ser cancelada. Mas, olha só, eu digo que 99% dos acidentes que acontecem é falha humana. E vamos colocar 1% que seja mecânico, né? Olha, é até interessante entrar nesse tema, né? Porque o que acontece hoje? Hoje a gente vem trabalhando com números, né? Então, o que a gente fez? Desde o ano passado, a gente parou e avaliou todos os números. A gente tem que pegar qual que é o bairro que mais tem acidente. Por que cai muita moto lá na Zona Leste? Por que tal rotatória é mais perigosa do que outra?
né? Se o fluxo do trânsito é praticamente parecido em cada uma delas. Então a gente fez esse levantamento, então hoje a gente tem um geoprocessamento dos acidentes de trânsito. Então a gente tem um mapa nosso em que todos os acidentes estão pontuados lá. Cada pontinho em vermelho é um Às vezes acidente. precisa de um quebra-mola. Exatamente. E aí, o que a gente quer propor? A gente quer propor políticas públicas que reduzam acidentes. Ah, vai dar certo, a gente precisa testar. Eu vi aqui da Né? Imigrantes com a Avenida Brasil, perto do Burger. Burger na sua? Não. Ex-Burger. Ex-Burger, Ó, lá nós do fazendo Paulo. propaganda. Dá um abraço. Ex-Burger, Burger A da gente sua. aceita. Um abraço. Só café com canela dá fome, viu? Uma batata frita. Lá a Secretaria de Trânsito, né? Parabenizar o Denardi e toda a sua equipe também da gestão, refizeram a rotatória, largaram ela e colocaram quebra-mola na Imigrantes, porque ali estava acontecendo acidentes gravíssimos de alta velocidade. Então é por aí mesmo, você não precisa trazer engenheiros de hardware. Não, É com vocês, é com a Polícia Militar, é com a Guarda Municipal, vai se identificar que muitos, e eu também não sou favorável aos quebra-molas, não, acho que não é quebra-mola que resolve. Mas em determinados locais tem que ser o bendito quebra-mola, sim. Não tem alternativa, né? Os redutores de velocidade, semáforos, rotatórios, tudo isso funciona. E aí, o senhor há de concordar, né? Acho que não vou falar besteira. Nós precisamos entender o que é uma rotatória. A rotatória ela é pintada de amarelo, com faixas amarelas, que independentemente da via, você tem que chegar reduzindo. E o pessoal acaba usando as rotatórias como roleta russa, né? Com uma bala ali dentro girando para né? Daqui a pouco vai dar uma cabeça. Então, a quem nos assiste nesse momento também, a rotatória, ela é criada para dar o fluxo, mas você tem que chegar reduzindo, pessoal. A gente vê que muita gente chega acelerando e lacrando o cabo. Eu pilotei moto dentro do Sorriso 30 anos da minha vida e posso dizer que, graças a Deus, não sofri nenhum acidente. Porque sempre pilotei de maneira defensiva, mesmo nas avenidas, como uma Blumenau que é larga. Quando você chega num cruzamento, mesmo ela sendo larga e sendo a sua preferência, vá desenhando e fazendo de conta que alguém vai entrar na sua frente. Você vai conseguir frear, né, e reduzir o risco de acidente. Pelo menos é isso que a gente aprendeu ao longo da vida, com a direção defensiva, e é o que a gente precisa numa cidade preventiva. Mas, tanto o que o senhor falou, quanto o que a dona Juscelia falou, tá corretíssimo. Primeiro, mais de 90% dos acidentes são causados por imprudência, imperícia, descuidado, falta de atenção, irresponsabilidade. Celular, Vamos definir ali, irresponsabilidade. Muitos estão usando o celular no trânsito. Exatamente. E aí a gente soma isso com um aspecto que é bastante interessante. Sorriso não é mais uma pequena cidade interior. Não, ela é agitada. É agitada. Já tem mais de 100 mil habitantes, muito mais de 100 mil habitantes, tem muitos carros, e as pessoas querem andar como se a rua fosse só dela, como se fosse há 40 anos atrás. Sim. E não dá mais, já não se comporta mais isso. E aí o que a gente vem observando? Nós fizemos um simulado com o seguinte objetivo. Vamos mostrar para a população o quanto que atrapalha um acidente de trânsito, o tanto que incomoda, o tanto que causa problema, um acidente de trânsito. E nós colocamos um acidente de trânsito lá na Blumenau com a Tancredo. Esse um acidente gerou centenas de pessoas. Poxa, tá parando o trânsito. Poxa, tá reclamando. Tá vendo? A pessoa reclamou de um acidente. O Corpo de Bombeiros agora, nessa data, atendeu mais de 690 acidentes de trânsito só nesse ano. 9 meses. Só neste ano. E esses outros 679 não incomodaram o cidadão? E desse nós perdemos pessoas. Ali era uma simulação. A pessoa que estava ali, ela voltou para casa, voltou para o pai dela, para a mãe dela, para o esposo, para a esposa, tranquilamente. Mas e os outros mais de 600 acidentes? E as pessoas que ficaram fraturadas e que em janeiro acidentou e está até hoje gastando recurso público dentro de um hospital porque dirigiu bêbado? Ou porque dirigiu, ou pilotou a moto sem capacete, ou porque não tinha habilitação e foi pilotar a moto. Então, é para a população refletir. Será que só aquele que incomodou? É. Sim. E os outros acidentes de trânsito? E quando a pessoa estava falando no celular? Ou quando fugiu de uma blitz? A gente tem acidente de pessoa que está fugindo da blitz. Então, assim, será que a população entendeu o quanto que um acidente causa de problemas? Não dá para evitar? Foi feito, né, uma simulação, né, Ari? Nós fizemos, na época, quando a Secretaria de Cultura iniciou suas atividades, a Marisa, como secretária, e a sua equipe fizemos Nós copiamos dessa que fizemos algumas peças teatrais, foram
foram criticadas, inclusive, Isso, na o que o senhor época. falou. As pessoas criticaram, foi alvo de debate na imprensa, mas era esse o objetivo que a gente queria alcançar. Exatamente. Era a crítica. A crítica é importante. É fundamental. senão Ela é não corrige fundamental. nada, né? Senão a gente- Às vezes você precisa provocar a crítica. Exato. E nós ganhamos uma semana na época de crítica sobre a atuação da gestão nesse sentido, mas provocamos o sentimento de ver pessoas ensanguentadas, caídas no chão ali, pedaço de braço jogado para um lado, gritando uma mãe desesperada. gritando, exatamente. Esse era o objetivo, porque nós precisamos. Como que muda? Eu tenho o pensamento seguinte: você só muda o comportamento de um município, de um estado, de uma nação, a partir do momento que você mudar o seu comportamento. Porque é fácil julgar o Cultura. próximo. Nós somos muito julgadores do próximo, nós somos Exatamente. muito julgadores das autoridades. Mas o que é que a gente faz no dia a dia para melhorar o ambiente nosso? Você usa o celular enquanto você está dirigindo ou pilotando? A pergunta fica no ar. Não sou eu que vou dizer que sim ou não. Bebe vai dirigir, né? Bebe, vai dirigir? Nós temos mecanismos. Hoje tem Uber, a cidade tem táxis. Você pode ir com um amigo que não bebe. Às vezes tem, ó, amigão, vamos Faz comigo no racha, jantar. empina moto. Será que... Não É. vai dar certo. Mas eu vou Não vai contar dar uma certo. historinha, um exemplo, que um belo dia eu recebi um jornalzinho, assim, pela mensagem do Instagram, né? Quando, assim, Jornalzinho. um jornalzinho, assim, falando, falou assim, olha, Juscelia, é um absurdo, teve uma blitz e meu marido o carro dele foi apreendido e tal. O que você pode fazer por nós? Eu falei, mas o que aconteceu? Nós só fomos lá comemorar um aniversário e nós dois só tomamos uma torre de chopp. Só uma torrezinha. Assim, ó. Então eu fiquei em silêncio, não respondi nada, Tem que porque. tentar imitar Cristo nesse momento. Porque assim, eu não. Exatamente. Bom, primeiro porque todas as autoridades de segurança que fazem o seu papel não tem que haver intervenção. Eles estão lá, estão fazendo, Sim. né? Eu acho que um prefeito, vereadores, não tem que se envolver nisso. Depois você vai lá e resolve o que aconteceu. E daí a pessoa ainda fala que tomou só uma torre de chopp, né? Então fica a consciência de quem tá aí, ó. Eu tomei uma torre de chopp e o policial fez a abordagem e levou o meu carro embora, né? Ainda ela levou só o carro, não levou a pessoa, né? Eu faço uma palestra sobre essa situação de trânsito e bebida alcoólica, né? Que um dos fatores extremamente importantes, né? A gente mostra a situação. Quando a blitz da lei seca não te pega, o diabo te acompanha no seu caminho todinho. Misericórdia. Mas quando você tem alguns anjos que param você, Isso. ele tá te salvando. Isso. É isso que a população tem que entender. Ele tá te salvando, ele não tá... Exato. Imagine só, se a pessoa só morre num acidente de trânsito em que ele bebeu, olha só, né? Como que a gente tá falando? Só morre, olha só o tamanho do transtorno. Dá até um choque na algo- gente, né? De ouvir assim. É né? algo que já é um Fica grande tranquilo. problema. Agora imagine se ele mata uma criança que está atravessando uma rua. Misericórdia. Se ele mata uma família que está andando, brincando ali, que está em algum lugar. Será que a pessoa tem que ter esse entendimento de que quando ela faz isso, é uma roleta russa, igual a prefeita Sim, falou. Ela sim. está se colocando à disposição para o diabo fazer o que quiser com ela. Porque o controle de quem bebe não é dele. A pessoa tem que entender isso. Se a pessoa está alcoolizada e vai dirigir, ela não tem controle nem do andar dela, que dirá do dirigir, né? É verdade. E as dores das despedidas de acidentes de trânsito, eu não sei. Nenhuma despedida é boa. Nenhuma despedida é boa. Bom é as festas de aniversário, as confraternizações de família, os encontros, as despedidas nos marcam muito. É um interrompimento, né? E quando são acidentes de trânsito que envolvem pessoas, tem e principalmente às Uber. vezes jovens, né, que perdem suas vidas, que tem tudo pela frente, é Os uma nossos Ubers dor. estão funcionando tão bem, né, Ari? Eu acho. Chama. Eu acho que é isso. A gente tem que começar a pensar. O senhor está certo, a cidade está crescendo, o comportamento de trânsito vai ser intenso, porque são mais veículos e as vias são as mesmas. Por mais que você avance com vias, né, e o trânsito de Sorriso recebe melhorias, né? Ele recebe melhorias. São vias boas, Bem não sinalizadas, são vias muito não pequenas. tem não são- buraco. Uma né? cidade Bem- É maravilhosa. uma cidade organizada, né? É verdade. Mas é igual a gente Verdade. teve essa conversa recentemente na Secretaria de Segurança Pública, né? Sim. Porque a gente não adianta a secretaria, a prefeitura fazer milhões em investimento se o cidadão está disposto a não cumprir com a regra de trânsito. Sim, Que é o sim. básico. Que Então tá na ele coloca Constituição, todo o né? investimento Sim. por água abaixo. Não, né? esse é o debate. A nossa cidade hoje, com o IBGE aponta 125 mil, eu defendo uma cidade já de 150 mil habitantes, com uma frota de veículos
praticamente 100 mil Pelo menos, né? emplacados, né? Daqui a pouco é quase 110 mil veículos emplacados. Então a tensão nas vias vai aumentar. O grande debate a partir de agora é a conscientização de todos nós. Quando eu falo todos nós, inclui a nós, a mim mesmo, né? Que também erro no trânsito. Eu não sou perfeito. Todo mundo pode errar, né? Exatamente, mas nós temos que buscar cada dia fazer as devidas lembrar, correções. né? Na hora que for pegar o celular que tocou ali, dar aquela olhadinha, lembrar, opa, não é hora. Ou vou parar. Tira o pé. Né? Vou parar. A turma aí que nos assiste também, que tem aquela mania de pôr uma ferramenta que coloca lá no lugar do cinto de segurança, tira isso. Usa o cinto de segurança, que é importante. Né? Jogando tem como fora, burlar, você tira ali o cinto de segurança. Põe por ou coloca trás, pelas né? costas. O engenheiro estudou anos, o cara pagou pelo cinto de segurança, mas aí ele compra um artifício para se enganar. Né? Fica a dica. Nós estamos entrando na reta final da nossa entrevista, nosso bate-papo. Ai, que pena, a primeira, né? Vamos fazer é a primeira nossa, quero agradecer. É o início de um processo meu e da Juscelia também na área de comunicação. E te agradecer imensamente pela oportunidade de conhecer um pouco mais o senhor, a sua essência, né? Tanto eu como a Juscelia, a gente agradece a quem nos assiste nesse momento. Além do programa estar no ar todas as quartas-feiras, às 19 horas, nós temos os cortes que vão para as redes sociais, vai para a rede social da Juscelia, para a minha rede social, nós vamos compartilhar com o senhor também, para compartilhar com a instituição. E antes de entrar na fase final, eu vou ter uma pergunta, a Juscelia também. Ali um pouquinho atrás, quando eu comentei a questão dos afastamentos, ou pela questão física ou mental, é porque a gente acompanha, vocês trabalham muito com a questão na hora de socorrer, carregar na maca, a função ali da coluna, e eu vejo que muitos colegas acabam tendo muito problema de coluna ao longo da carreira, e às vezes na metade dela você já está com trauma. A gente já tem alguns momentos em tratamento. Por isso que foi a minha fala, que eu não sei o que mais afasta hoje na instituição de vocês. Se é o físico, pela força, imagina, fogo, inalar fumaça, o pulmão pode ser comprometido, né? Esses aspectos aí, eles atrapalham muito a vida do bombeiro, mas... O que a gente vem fazendo? A instituição também vem entregando hoje recursos para poder fazer o tratamento. Não, é fantástico. Então hoje a gente tem uma seção e uma diretoria de saúde que a gente consegue entregar. Sim. Coisa que há anos a gente não tinha, agora a gente tem. E alguns bombeiros já estão passando pelo tratamento. Nós somos bons em criticar, nós temos que elogiar. O governo do estado de Mato Grosso, através do Mauro Mendes e dos seus comandantes, a todos que passaram e os que estão, parabéns por equipar o corpo de bombeiros, porque vocês precisam. Sim. Todas as instituições de segurança precisam de ferramentas para não adoecer fisicamente. E quando eu falei psicologicamente, é porque vocês estão sempre... Vocês não são chamados para uma festa de aniversário, dificilmente. Onde a gente está indo, todo mundo está indo embora. Exatamente, e aí é aquilo que o senhor acabou de falar, né? Até que ponto que um soldado, homem ou mulher, buscando o corpo de um filho, isso aflige. Exato. Isso aflige. E provavelmente alguns não dormem. Muitos, né? É por isso que eu falei parabéns pela escolha. E em nome do senhor, eu quero aqui, junto com a Juscelia, parabenizá-los a todos os bombeiros do estado de Mato Grosso, de Sorriso, do Brasil e do planeta, né? Porque é uma instituição mundialmente conhecida, né, Ju? Não, e é até interessante, né, falar dessa parte do governo, né? Porque às vezes a gente escuta as pessoas criticando, né? Mas a gente estava tendo uma reunião com os militares esse dia no quartel. E a nossa discussão era, não tem opção do bombeiro não usar EPI, não. Porque não falta EPI. Então o bombeiro ele vai ter que colocar tudo. E se a gente vê sem, a gente vai brigar com ele. Porque passou a ser uma obrigação. E tudo fruto de investimento. Não só investimento do governo do estado, né? Mas Sorriso é mais uma vez privilegiado porque tem investimento municipal. Tem recursos que entrega, por exemplo, um dos quartéis, eu acredito que no Brasil, uma das melhores estruturas de quartel que a gente tem. Né? Quem trabalha lá sabe, é um quartel adequado. O bombeiro já sai dentro do caminhão, o bombeiro já sai dentro da ambulância, o local de descanso é digno, onde o bombeiro descansa, onde ele tem conforto, porque eles enfrentam situações aí de uma madrugada inteira combatendo um incêndio florestal. Será que alguém já passou por isso? Ou em busca de alguém num rio, né? Num rio, e aí ele não se afogando. E aí ele chega num quartel confortável, onde ele pode se alimentar, descansar. Esses investimentos aí, e isso sim, esse dá dignidade pro bombeiro. Né? Fica nosso agradecimento, porque a gente não sabe
até que ponto é possível se investir, mas aqui a gente não foi pensado nisso, foi pensado em como se fazer melhor, né? Então foi entregue o melhor quartel. Isso aí eu tenho total tranquilidade. Eu me sinto bem nessa situação por duas questões. A primeira que em 2001, quando eleito a primeira vez vereador do município de Sorriso, por 4 anos, eu tive a oportunidade de ser o idealizador da lei do Furebom aqui. Nós copiamos de Tangará da Serra. Exatamente. Eu fui lá e Ari Lafim foi o idealizador da lei do Furebom em Sorriso, que é uma pequena contribuição no IPTU para um fundo de reequipamento do Corpo de Bombeiros. E de lá para cá foram avanços significativos. E agora eu tive a honra, juntamente com o Gerson, nosso vice-prefeito, né, querido, que Deus o tenha onde ele estiver, com a Juscelia, minha esposa, e com toda a nossa equipe da Secretaria de Segurança, com José Carlos Moura na época, Secretaria de Cidades, fazer a entrega dessa estrutura, uma das melhores do estado de Mato Grosso, talvez uma das melhores do Brasil em termos de condição, junto com o governador do estado, com o comandante e com o senhor recebendo. Agradeço aos ex-comandantes também do Corpo de Bombeiros que aqui estiveram, em especial ao Paulo Correia, que está em Cuiabá hoje, e que foi fundamental para a gente não perder a verba do estado e a contrapartida do município, né, que foi do Furebom, 1 milhão e pouco. Também agradeço a diretoria da Associação Comercial, CDL, a todos os diretores que fazem parte do fundo, né, gerenciado pela sociedade organizada. E isso foi uma das situações que a gente conseguiu, como gestão, entregar antes da nossa saída, né? Foi uma das entregas, acho que foi inaugurada em dezembro com o governador. Em dezembro. O governador veio aqui. Até interessante, né? Completo, né, prefeito? Completo. Foi uma entrega, uma obra completa, com tudo, ar-condicionado, tudo. Não faltou nada naquele quartel, não falta nada naquele quartel. Foi uma entrega completa, né? Então, assim, porque às vezes a pessoa passa, vai fazer uma entrega, não, ali é uma entrega que a população... E a população está convidada, leva seus filhos lá para ver o caminhão do bombeiro e aproveitar, porque é uma estrutura que é excepcional. A gente não tem o que reclamar. Um exemplo disso foi a última vítima que nós pegamos, o helicóptero pousou dentro do quartel. Olha só, teve a ambulância a capacidade de recebe helicóptero lá, não é a primeira ocorrência em que a gente dá uma assistência com apoio do CEPAER e que o helicóptero pousa dentro do quartel. Então é uma estrutura fora de série, então não tem o que se questionar. União né? de município com o estado. E o senhor deu uma aula de integração, né? Isso aí a gente precisa, porque a integração é fundamental. Ninguém trabalha sozinho. Sim. E toda vez que nós unimos, seja governo com a prefeitura, seja a polícia com o bombeiro, na hora que as instituições se juntam para trabalhar, as instituições ficam imbatíveis. É o que a gente vê aqui em Sorriso. As operações, as maiores operações, o trabalho integrado. União. Essa união, ela entrega para a sociedade serviços excepcionais. Ju, é contigo. Estamos encerrando. Vocês falaram do governo do estado e eu também não posso deixar de agradecer ao governador Mauro Mendes, parabenizar a nossa primeira-dama, dona Virgínia Mendes, né, que você vê que é um casal também que estão sempre juntos e ela compreende. Eu posso falar mais da nossa primeira-dama porque eu estive na assistência e a assistência social evoluiu muito nesses anos que eles estão à frente, né, do estado. E é o nosso o Coronel Roveri, né, secretário de Segurança, que eu vejo ele muito atuante e está em todos os lugares, uma pessoa humilde, acessível, né? Então, eu acho que quando o líder tem excelência, os seus liderados seguem, né? Seguem a mesma linha. E isso é muito bom. E quando o senhor falou da questão da união, olha... A política aconteceu, agora vamos se abraçar e trabalhar pelo município. Exatamente. Daqui 4 anos tem nova eleição, aí vem as disputas dignas novamente, mas sem ofensas, vamos todo mundo trabalhar unido. A cada 4 anos tem a presidência também. Então, é assim que tem que se unir, porque quando os líderes se unem, nós aqui, né, que trabalhamos na base, fica mais fácil, a gente se sente mais seguro, não é mesmo? Então, a sua fala foi muito importante da questão da união de todos. Quero lhe agradecer, né, em seu nome, a sua presença aqui, agradecer a toda a corporação. Leve o nosso abraço àquelas mulheres maravilhosas que estão lá, que trabalham muito. A Daiane, né, que levou um prêmio também quando foi ajudar os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, né? Nós temos a Daiane, a Fernanda, a Kátia, todas as enfermeiras, porque lá é o seguinte, o profissional de saúde lá é bombeiro.
É isso aí. Então, é da exatamente. nossa família, não tem essa distinção, Elas né, são pra gente. assim, sem mimimi. Todos são sem mimimi. Eu falava para o Ari, é muito mimimi, não pode mimimi, né? Não, Vocês são pode. tudo muito sem mimimi. Levem no meu abraço, o meu abraço e do Ari a todos de lá. E conte sempre conosco. Flamenguista, né? Vascaíno, graças a Deus. Eu achei que eu ia conseguir tirar o Flamengo dele aqui. Quase. Quase. Tem Ontem ganhamos, né? E o Flamengo ajudou o Grêmio ontem de novo, né? 1-1. Então, muito obrigada. Sou muito grata pelo tempo que convivemos, pelos projetos realizados, pela sua presença hoje aqui, pelo seu ensinamento. Que pena que já está terminando, porque eu tenho certeza que o senhor tem muito mais para falar, para a gente levar mais informações à nossa população e logo teremos aí uma nova entrevista com ele, né, Ari? Podemos trazer outros, né, também para falar sobre... Sim. Tem bastante bombeiro lá. E é muito assunto importante, né, que uma hora e eu, como gosto de falar pouco, né, então eu acabo falando... mas a gente precisa falar de assuntos importantes e trazer a realidade para a população, né? Trazer informações. Então, muito obrigado. Que seus sonhos se realizem, que seus objetivos sejam alcançados e contem sempre com o Ari e Juscelia, né? Exatamente, agora na área da comunicação. E o curioso, que era para o Kunze, né, o comandante ser cantor junto com o irmão Leonardo. Leandro e Leonardo. Tem um irmão. Tem um irmão que é Leonardo. Comandante lá em... De Água Boa, comandante de Água Boa. Mas, ó, eu até aproveitar a oportunidade para, primeiro, agradecer a senhora, agradecer ao prefeito Ari, que eu tive uma oportunidade imensa, né? Eu já estava encaminhado na minha carreira para uma outra função. Aí houve uma necessidade de me trazer para Sorriso. Cheguei no final do mandato, né? Num momento ali totalmente diferente. Normalmente os comandantes iniciam junto com os mandatos, iniciam no começo do ano. Mas eu fui muito bem recebido aqui. Na verdade, eu fui muito bem recebido, fui muito bem orientado. Agradecer todos os secretários do senhor. A gente não tem essa oportunidade, às vezes, de encontrar todos eles para agradecer, mas aqui é uma oportunidade. Agradecer o Denilson, né, coitado? O que eu liguei para aquele homem, a paciência dele, eu tenho que agradecer a paciência dele, o Miraldo. Essas ele pessoas é flamenguista, por isso. Olha aí. E aí a gente não faz nada sozinho, né? Eu fui muito bem orientado. Né? Como venho também sendo muito bem orientado agora na gestão também do prefeito Helena, tem o TED, tem um pessoal que a gente liga lá e salvam a gente, orientam a gente, ajudam a gente. E assim, fazer esse agradecimento, porque às vezes a gente chega aqui com uma certa experiência de outro lugar e é tudo diferente. Né? Então, aí quando muda tudo e a gente tem pessoas que nos orientam, a gente anda. E aqui eu fui muito bem recebido, né? Fui recebido lá pelo próprio prefeito, logo no primeiro dia que eu cheguei, né? O prefeito já me recebeu, já colocou à disposição. Era o Rômulo, né? O Rômulo. Tudo que eu ligava, ele, vamos resolver. O prefeito, eu preciso de alguma coisa. Dava 5 minutos, estava lá dentro do quartel. Eu lembro até hoje disso, quando eu fui pra lá, ele já estava lá dentro. Ele e o vice, o Gerson, na época, né? Uhum. E eu me senti muito, assim, tranquilo em trabalhar. Porque eu estava orientado, tinha pessoas que estavam ajudando, isso ajuda demais quem chega, né? Então fica o nosso agradecimento, agradecer a tropa do quartel de Sorriso. Eu cheguei de uma realidade totalmente diferente, eu trabalhava num quartel que tinha o maior efetivo de companhia independente, que era a Companhia de Barra do Garça, tinha quase 100 militares. Eu cheguei aqui, 30 militares. E na hora que eu tive aquele baque, eu pensei, poxa, mas como é que esses caras dão conta? Aí eu entendi, eles trabalham por 5, 6. Amor, né? Muito amor. Amor. E é uma tropa excepcional. Então fica aqui um recado para a população do Sorriso. Confia no Corpo de Bombeiros, confie. Profissionais que estão ali são pais de família, mães, esposas, extremamente dedicados, extremamente competentes, que fazem com amor. Então acho que é por isso que essa entrega é maior, né? Bom. E aproveitar também que eu não posso esquecer, senão eu não entro lá em casa hoje. Eu preciso mandar um abraço, um beijo para minha esposa, a Karen, e para minha filha Agnes, né? Meu filho João Gabriel, o mais velho, que com certeza vão estar assistindo, né? E fica também meu agradecimento a eles, né? Porque eu só tô aqui porque eu tenho uma esposa que tá lá cuidando do que precisa ser cuidado. Eu só tô aqui porque minha filha tá muito bem assistida lá em casa. Eu só tô aqui porque
todo mundo faz um aparato que permite que a gente saia de casa, né? E isso é fundamental, né? Se a gente não tem essa tranquilidade, a gente não consegue Mas desenvolver nós mulheres, ó. nada. Ah, Ó. não tenho nem como falar, né? Às vezes eu até falo pra minha esposa, quando eu tô fazendo uma coisa, ela já fez 5, né? Exatamente. E aí, como é que a gente vive sem? Como é que, né? E aí, eu preciso fazer esse agradecimento especial, porque Parabéns. é a base minha, né? Porque mudar num ano de 3 cidades e Tem que ter acompanhar, tem que ter amor demais, né? Porque acompanhar sem... É sua alma gêmea. Exatamente, e acompanhar sem dúvida. É. Olha, o que você precisa? Vamos lá. Porque hoje a gente chegou aqui precisando assumir imediatamente. E aí a gente veio, não, vamos assumir, vamos pra uma casa que não era que ela queria, mas veio, me ajudou. Olha E só. aí, graças a Deus, hoje não quer sair daqui, não. Karen, né? É a Karen. Karen, um abraço pra você. E hoje não quer sair daqui, não. Hoje ela, não, vamos pra Cuiabá. Não, vamos passar quantos dias lá, mas já vamos voltar. Ai, que Já amor. Já aprendemos. gostou daqui? Então fica aí meu agradecimento pra ela. Dizer que amo minha esposa, minha filha, né? Porque é fundamental. Elas são fundamentais na minha vida, né? Eu volto pra casa já doido pra ver elas, Que né? bênção. Então, fica meu agradecimento, né? Te amo aí, Karen, pra não esquecer. e agradecer os senhores, né? Eu fiquei extremamente honrado. Obrigado. Olha, quando eu recebi a notícia, eu falei, poxa, mas que honra, né? Que legal. E aí, da parte do senhor, eu só tenho grandes honras, né? Eu cheguei, o senhor me entregou um quartel novo. Que bom. Né? E mais 6 militares, que também foi uma briga do senhor lá com o governo do estado na época, que Sim. a transferência já veio com 6 militares. Sim. Eu falei, mas que honra, né? Então, assim, toda essa honra que eu tive, né, com o senhor, as bênçãos que a gente também vem recebendo na gestão atual, Sim. são crescimentos, são situações aí de aprendizado, e a gente vem crescendo muito, né? Também agradecer ao prefeito Alei da gestão atual, porque Sorriso é diferenciado. A gente Sim. precisa destacar isso. Sorriso é diferenciado. E aí, tanto politicamente, como em todas as áreas de segurança pública. Mas eu só tenho que agradecer esse município, né? Deixar uma gratidão e desejar aos senhores aí que esse programa seja imensamente abençoado para que Amém. cresça, né? Todo mundo Amém. possa ver, né? E ver o exemplo de liderança que os senhores são, né? São grandes exemplos de liderança que a gente espera ver cada vez mais aí e cada vez em cargos maiores. Amém. Muito obrigada. Obrigado, Major. Juscelia, mais uma vez, gratidão. É um programa que inicia nessa semana de setembro, é o nosso primeiro. Nós sempre fomos entrevistados. Perto do meu aniversário, né? Perto do seu aniversário, mas... Já estamos nos convidando Mais para o nobre. churrasco, né? Vamos ter que fazer. E o objetivo desse podcast é contribuir com o nosso município, com a nossa região e com o nosso estado também, porque é um programa que alguém no Japão pode nos assistir. Com certeza. E vai assistir. Com certeza. Né? Não sabemos o quanto nós vamos alcançar, mas nós queremos, com a nossa mensagem, com a experiência minha e da Juscelia, de tudo que a gente viveu, ajudar as pessoas a entender que nós precisamos ser críticos. A crítica é importante, mas nós precisamos ser proativos e também fazer a nossa parte. Ao mesmo tempo que nós apontamos um problema, nós temos que apontar a solução, independentemente de quem está à frente de um município. Quem está precisa de ajuda. E a gente sabe disso porque nós vivemos isso. Uhum. Intensamente vivemos isso. E acredito que eu e a Juscelia, com a nossa experiência, a gente pode colaborar, trazendo pessoas como o senhor aqui para conversar, contar a sua história, a sua experiência e motivar pessoas que muitas vezes estão desanimadas. Ah, nada dá certo para mim. Só não vai dar certo se você não quiser. É. Olha o exemplo nosso aqui, né? A mensagem que a gente deixa, tanto eu como a Juscelia, com a nossa história também, com a sua e de tantas outras, ninguém vai caminhar com as suas pernas. Ninguém vai caminhar com as suas pernas. Depende só de você, né? Os momentos de alegria, muitas vezes, são compartilhados, as pessoas compartilham. Mas o momento de tristeza e a solidão, ela é compartilhada muitas vezes somente por você e pelas suas lágrimas. Né? Foi assim com Jesus Cristo, quando ele foi crucificado. Ele foi abandonado, inclusive por aqueles que o acompanhavam no leito do seu julgamento e da sua morte. Eles tinham medo de estar próximo para não ser crucificados juntos. Quem sentou à esquerda de Jesus foi o que traiu. Então isso faz parte também do dia a dia. Então precisamos sempre erguer a cabeça, ser temente a Deus, independentemente da religião, acreditar e amar o próximo, jogar as tristezas no lixo e buscar sempre a felicidade. E mais uma vez, com em seu nome, eu e a Ju estamos muito felizes por você ter aceitado o convite e que Deus abençoe você, sua família e toda a corporação. Valeu, um abraço e até a próxima.
Até a próxima, e curte, comente, assista, compartilhe. E também nós pedimos que dê sugestão, que assunto que você gostaria de estar recebendo aqui no nosso podcast, né, Lourão? Exatamente. Em casa, tome um café com canela Café com- faça o seu podcast com a sua açúcar. família. E em caso de emergência, ligue o 93, né? Isso. Exatamente. Um abraço. Obrigado.